Então, todas as contas, eu subia, caía, subia, caía. E começou a ter bloqueios, e eu falava, não, tem alguma coisa errada. E eu não entendia que era o alinhamento de mentalidade, né? E foram acontecendo muitas coisas, aí aquela coisa da mentalidade estava acabando me bloqueando, né? Aí eu fiquei ruim psicologicamente, depois o corpo, e o corpo dando sinais, e aí eu fui no médico, enfim, tive a notícia de que o câncer que eu tinha tido há 14 anos atrás estava se manifestando novamente no metabolismo. Aí eu Uhum. entendi que eu precisava mudar algumas coisas. Eu fiquei meio para baixo assim, não tinha falado nada para ninguém. E aí dentro do grupo, um rapaz pegou e pediu oração para a mãe. Era uma situação assim, com câncer, né? E eu peguei e falei para ele, entrei e falei, olha, eu venci essa porcaria desse câncer, sua mãe vai vencer, né? Vai dar tudo certo. Aí o Tarcísio me chamou no privado e falou: Como que você tá passando por isso e você não fala nada? Eu falei: Porque eu não vou assumir isso, eu não quero isso pra mim, né? E aí ele motivou, ficou ali em cima, aí ele falou: Você vai lá na imersão do Caio? E aí eu tava passando por todo o processo de dieta, o médico tinha pedido pra tirar tudo. Aí eu falei: Não vou, né? Eu até comprei. Ele falou: vai sim, que vai fazer todo um diferencial. E eu fui. Aí, quando eu cheguei lá na imersão, eu até dei o depoimento para você na última imersão, né, que foi o 7, Uhum. que eu entrei ali num processo meio que de uma discussão com o meu ex, eu entrei ali no choro e eu saí decidida que eu ia vencer a doença, todo o processo, e que eu ia fazer isso uma história não de vitimismo, e sim, né, eu ia mudar toda essa história. Então, eu ia ser a protagonista da história. E foi isso que eu fiz. Foda demais. Foi muito forte o depoimento, inclusive, aquele dia. Foi bem impactante. É. E aí eu passei por todo esse processo, então em seguida, comecei a aplicar de novo, aí consegui um caminho para poder sair da suspensão, porque tudo que era com MCC não estava dando certo. Aí eu consegui subir uma conta separada, consegui voltar a vender. Fui estudando, adquirindo mais conhecimento. E aí eu comecei a fazer algumas vendas, porque o Google começou a entregar ali também no orgânico. E então, quando eu fui na última imersão no 7, no Reset 7, eu já tinha feito os 8K. Eu só não fiz os 10K naquele, porque eu recebi um reembolso de duas vendas de US$ 250. Uhum, uhum, Aí eu não consegui fazer. Voltei de Floripa, fiquei lá num período, depois da imersão, voltei de Floripa e quando eu voltei, aconteceu uma outra transformação, né? Eu voltei, teve uma inundação aqui na cidade onde eu moro, uma chuva bem forte, e a Kitty onde eu moro acabou sendo prejudicada também. Então, todos os móveis ali, praticamente de quarto, tudo foi tudo danificado. E aí, aquele gás que eu tava, né? Eu falei, não vou baixar essa frequência de forma alguma, eu não quero, não posso. E, e aí eu tive que fazer uma mudança às pressas, isso foi mexendo muito com a minha filha. E eu já tinha identificado algumas questões nela, mas a gente ainda não tinha uma análise, não tinha nada. E ela começou a ter crises, então, muito crise de choro, ela se machucava, ela me machucava, ela não conseguia entender, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, então foi um momento muito desesperador. E aí eu, buscando médicos, a caixa que eu tinha de reserva ali, né, foi toda embora, correndo com ela para poder pagar a consulta, o trajeto, porque eu moro em Peruíbe, então o convênio liberou o tratamento dela em Santos, então tinha que ficar indo e voltando 3 vezes na semana. E aí eu fui ficando ali sem caixa mesmo. uhum. Aí eu coloquei, né, tá trabalhando toda a parte de mentalidade, eu comecei a fazer tudo que você falou ali na imersão, então fez toda uma diferença, eu comecei a meditar, eu comecei a silenciar a minha mente, eu comecei ter o meu momento ali com Deus, né, sair daquela frequência de ansiedade, porque quando você tá vibrando na ansiedade, você tá abaixo da frequência de Deus, né, então você tá muito fora da frequência, e aí eu comecei a voltar pro jogo, só mudando a mentalidade. Então, eu comecei a ler mais. Então, a minha rotina, os meus hábitos foram todos mudados. Eu voltei a treinar, eu voltei a meditar, eu voltei a ler,
né? Eu sempre gostei muito de ler, então buscando alternativas para concentrar a minha mente realmente nessa mudança, nessa cura emocional, para poder auxiliar a Maria Clara. E, e aí eu simplesmente saí de todos os grupos, saí de tudo, parei de acompanhar. Parei, eu entendi que Deus estava pedindo para eu pausar um pouco a minha mente e não ficar ali com as campanhas, porque aquilo me causava uma ansiedade, porque um acaba postando, ah, fiz isso, fiz aquilo, estou fazendo resultado, né? Uhum, E, e aquilo estava mexendo comigo, e aí eu fui trabalhar o meu emocional, fui curar, fui fazer todo aquele processo de honrar pai e mãe, uhum, né, me alinhar com a minha mãe, com o meu passado. Aí eu entendi, foi o que eu falei para você, eu entendi sobre a autorresponsabilidade, né? Que as coisas só vão acontecer se você realmente assumir e fazer, né? Então eu parei de colocar a culpa, né, aconteceu isso por conta da, eu não consegui fazer porque a conta suspendeu, não consegui fazer. E aí eu lembro sempre um dia que eu estava num grupo de. Eu tenho um grupo, o único grupo que eu mantive foi esse grupo que a gente fez lá no Reset 6, que é uma turma do GPA, uma turma muito querida, então nós somos em 6, e a gente se alinha e monta as lives e conversa e tira a dificuldade, um ajuda o outro, e foi muito fundamental ter esse grupo também. E aí eu contando o processo para eles, né? Eles falam, não, você sempre motiva a gente, coloca a gente pra cima, você não vai desistir, né? O que que nós prometemos? Nós vamos lá subir no palco, pegar aquela plaquinha, todo mundo junto. E eu fui muito feliz ali com o resultado do pessoal. Aí eu lembrei, né? Eu lembrei do. Aí que eu sempre coloco, o que eu te falei, a sua playlist é a minha playlist. Do Titãs, então eu coloco a música e eu começava a meditar e lembrando do processo que eu vivi ali dentro da imersão, né? O que me fez mudar, virar a chave. Então eu fazia meditação e falava, não, vamos, mais um dia, mais um dia. E nesse processo eu falei para ele, gente, eu vou ficar ausente um período. Eu estou trabalhando muito esse interno e depois a gente se conecta. E aí foi quando eu tive esse momento com Deus. Eu passava assim, eu passei a meditar mais. Então, o horário que eu acordava para ir treinar antes, 5 horas da manhã, eu passei a meditar com ele, né? Então eu passei a meditar com Deus e ir treinar depois às 8, uhum, depois que deixo minha filha na escola. E nesse momento de conexão com ele, eu falei para Deus, eu falei assim, e agora? Né? Como que vai ser? Qual é esse processo? E aí foi quando Deus me mostrou o curso do MVD. Ele falou, você já tem uma resposta, né? Eu falei, como tem uma resposta? E quando eu vi o curso do MVD, assisti tudo, eu vi o Google Meu Negócio lá dentro, é, eu não botei fé, ninguém bota. como muitos não colocam, né? E Eu é por olhei e isso, falei assim, e é por isso dessa entrevista aqui, para é, mostrar que as pessoas têm a solução na mão e tá buscando o dinheiro. sim. Porque quando lançou o MVD, você falou assim, todo mundo na época falando, mas eu não tenho caixa, eu não tenho caixa. E aí você pegou e falou assim, olha, gente, eu vou trazer um bônus, uma estratégia que vocês conseguem levantar 2K, né, para poder fazer o caixa inicial. Então não vai ter desculpa. Só que aí, Caio, naquela época eu tinha caixa. E aí, né, eu falei assim, eu não vou fazer isso daqui porque eu não tenho esse tempo, né? Eu tenho caixa, então dá para fazer. Só que aí você vai testando uma coisa, vira meio que uma bolinha de neve ali. Aí eu peguei, voltei lá no curso, refiz o curso. Aí entrei em contato com o Gabriel. Que Eu falei, aumentou. é possível? Só É, botar um parênteses aqui, para quem não sabe, tem uma estratégia no MVD que chama Google Meu Negócio. É como você vai prestar serviço e levantar um caixa de 2.000. Só que 2.000 é só para o cara, se ele não quiser fazer mais, porque dá para fazer muito mais. Só que muito mais. a gente fala de 2.000 para fazer as campanhas, que é o grande objetivo ali. E o Gabriel, que é um aluno nosso do MVD, ele também com essa dificuldade ele não tinha dinheiro para investir, não tinha nem R$ 200, ele contava na época, e ele começou a buscar formas, ele encontrou essa forma. Aí ele me trouxe essa forma. Caio, eu fiz isso, sabe, e eu levantei 14 mil e agora eu vou. Eu falei, cara, como que é esse negócio? Ah, é assim, assim, assado. Eu falei, meu Deus do céu, vamos ensinar isso pra galera. Aí ele virou um mentor do Máquina de Vender em Dólar, onde ele ensina uma estratégia lá que a pessoa faz dinheiro sem investir em nada, que é o que a Sheila tá contando aqui. Sim. E aí eu falei, gente, tem esse bônus dentro do MVD. Eu falei, eu não olhei com os olhos de um estrategista para isso aqui, né?
E aí eu refiz ali o curso, tudo, eu falei, gente, é possível. E uma das maiores dificuldades como empreendedora realmente era que fosse vista, que ficasse ali em boas colocações, enfim, né? E aí eu comecei a fazer uma revisão. Eu falei, olha, eu sei todo o trajeto que é empreender. Eu sei as dificuldades, a dor do empreendedor. Eu sei o que realmente eles precisam, né? Por que não? Aí eu fiz o curso, entrei em contato com ele, aí ele falou, não, dá para fazer sim. Aí eu falei, é possível recuperar um perfil, assim, que um diploma? Ele falou, é possível. Entrei em contato com uma amiga que tem comércio local, pedi para ela, ela falou, ah, as coisas estão difíceis. Eu falei, eu não quero nada, eu quero só o seu perfil. Você me dá o perfil, o acesso? Ela falou, dou. Aí eu puxei o perfil dela, tava tudo bagunçado. Organizei tudo, coloquei ela ali numa posição melhor. Ela começou a ter classificações. Aí eu falei, olha, dá para fazer isso aqui rápido, né? E o meu tempo ficou curto, porque 3 vezes na semana eu vou para Santos. E aí eu só tinha segunda e sexta-feira para poder aplicar isso. Então eu estava sem dinheiro para poder, que tem como você prospectar com os anúncios no Google, marcar reunião, dá para fazer. É, no Google não, no Meta, só que eu não estava com caixa. Eu falei, eu vou ter que ir para a rua. Aí eu peguei, fiz uma análise de todos os perfis da cidade que podiam me pagar, que tinha verba para poder me pagar, porque você sair para prospectar uma empresa que já está segurando ali no esforço, não vai conseguir honrar. E aí eu fiz uma análise do perfil, vi o que tinha para melhorar, onde eu poderia oferecer e, sinceramente, dentro aprender do MVD, você aprende tudo, É isso que eu ia né? falar. Isso tá tudo nas aulas de como fazer o que ela tá falando, pessoal. Só que qual que é o maior problema da grande maioria? Você falou uma frase que é onde a maioria que não tem dinheiro não tem a coragem. Eu falo, cara, é engraçado, a pessoa sem dinheiro não tem a disposição. Uma coisa é eu tá rico e tá indisposto para. Ah, eu não vou lá na rua. Agora, uma coisa é uma pessoa que tá passando uma dificuldade ter essa indisposição. Você falou assim, ó, eu tinha que ir na rua. Porque esse negócio, você tem que ir para a rua. É um trabalho muito mais tranquilo, com menos horas, mas, enfim, você precisa ir para a rua para abordar os donos das microempresas para oferecer o serviço. Aí é Sim. onde o ego da galera que tá sem grana fala: ah, não vou para a rua, velho, eu vou me humilhar, eu que tô sem dinheiro vou me humilhar, eu não tenho coragem. Então, é aquele negócio, as pessoas elas preferem ficar onde está simplesmente pela zona de conforto, porque solução E uma zona de conforto ruim, né? ruim, porque as soluções para aquilo que ela quer fazer existe. O problema é a atitude de. Eu falo quando eu vendia marmita, era isso, cara. Eu saí da engenharia para vender marmita na rua, entregando de porta em porta. Hoje eu tenho uma barbearia, você já ouviu essa história. Eu entrego os cartãozinhos, cara, multimilionário. Eu vou lá na Santa Catarina, ô, tem uma barbearia, toma um cartãozinho. Eu fico lá, porque eu não tô nem aí pra vaidade, pra ego. Eu quero fazer o resultado, É entendeu? isso que você falou, a vaidade, né? O ego, fere o ego, né? Sério E demais. aí eu fiz essa prospecção, então eu vi potenciais clientes que tinham uma condição de poder me pagar e o que eu poderia ofertar. Então, eu fiz uma análise sobre o perfil deles, vi onde eu poderia melhorar o perfil deles e o que ofertar, né? E já fui estrategicamente quanto eu poderia cobrar para eles. E aí eu fui bater mesmo, bati de porta em porta. Então, assim, eu entrei em contato com alguns e já agendei, falei, eles gostaram e tal. Então, eu falo sempre que a pessoa que ela já está conectada, ela já tem uma visão diferente da empresa dela, lógico que ela vai querer investir para ir à frente. Ela quer ficar na frente do concorrente, né? Ela quer se posicionar. E quando você toca nessa dor, você fala, seu concorrente está posicionado melhor, né? Ele não quer ficar atrás, porque fere o ego, né? E aí foi isso que eu montei. E Então, a assim, minha. mexe no ponteiro da empresa também, né? Sim. Eu tenho o Google Meu Negócio na minha barbearia. Toda empresa precisa estar posicionada no Google, toda empresa. E então, só que eu como empresário eu não quero eu ir lá ficar mexendo nos arquivos, aprendendo a fazer, fazendo aquelas imagens, e tal, cara. Então aí para mim compensa pagar X valor, R$ 500 ou 300 ou 1.000 ou 2.000, depende do know-how que a pessoa vai ter, para alguém fazer para mim, pô. Esse que é o trabalho que a Sheila presta, que é o que é ensinado no MVD. É você prestar esse serviço de posicionar as empresas no Google Meu Negócio lá, né? E isso é uma coisa bizarramente simples pelo retorno que tem, você não concorda?
Sim. E aí o Gabriel pegou e falou assim: ó, tem o trabalho de só atualizar a ficha e tem um trabalho mais completo que você pode vender. Eu falei: peraí, eu aprendi a montar Excel, eu aprendi a mexer dentro do WordPress, eu aprendi cadastrar, indexar, sabe, trabalhar um SEO dentro de uma página. Então eu aprendi a anunciar, então eu sei gerar tráfego para aquilo. Eu trabalhei antes, né, eu montava quando eu anunciei para dentro do meu perfil, da minha empresa, eu estudei automação. Então, Uhum. eu montei um funil onde eu qualificava os meus clientes para eles não chegarem frio lá e só de curioso eu perder tempo e não vender o serviço. Então, eu já ia um lead mais quente simplesmente para eu agendar a reunião, ele pagar o sinal e eu agendar a data do tratamento dele. E eu vendi isso para muitas minhas colegas. Eu vendi essa automação. Uhum. Então, eu falei, eu tenho muita coisa para ofertar para eles. Eu não vou fazer só uma atualização, Uhum. né? Aí eu falei, eu vou pegar o meu case, da minha experiência dentro da minha empresa né, empreendedora e poder aplicar dentro com o que eu aprendi com o marketing digital. E foi isso que eu fiz. E aí eu cheguei lá, marquei a reunião, passei, e uma das coisas que eu sempre fiz dentro da minha empresa foi ouvir. Às vezes a pessoa chegava lá e você, o que as pessoas pecam é isso, quer vender um serviço sem saber o que a outra pessoa quer. E aí eu cheguei lá, eu ia vender, a ideia era vender o Google Meu Negócio, só que aí eu perguntei para eles, qual é a sua dificuldade? Né? O que que você quer, né? E aí eu comecei a entender, a primeira reunião, a segunda reunião, eu falei, peraí, tem muito game nisso aqui, vamos fazer diferente. Eu falei, ó, e se a gente fizer de tal forma? Então eu comecei a ofertar mais serviços, além do Google Meu Negócio. E eu lembro do terceiro cliente, quando eu fechei o terceiro cliente, eu falei, eu não tô acreditando, se eu tivesse feito isso antes. Aí eu não tô acreditando. E eu fechei com ele assim, esse terceiro cliente, o primeiro eu fechei por 3.000, o segundo eu fechei por 3.000, Caramba. sabe? Esse terceiro eu fechei por 2.000 porque ele tava chorando. Porque ele falou que ele não tinha como fazer. E eu peguei e falei, eu não vou sair daqui se a gente não fechar. Eu Uhum. falei, eu posso facilitar para você, para a gente eu colocar a sua empresa bem posicionada e regularizar isso daqui? Aí ele falou assim, sim, mas eu agora eu tô com caixa apertado que eu tenho que pagar funcionário. Eu falei, não, tudo bem. Quando que você pode fazer o setup para mim? Aí ele marcou uma data, eu falei, fechou. Bati o contrato ali na frente com o note com ele, eu coloco tudo dentro do Authentic, ele assinou, já lancei tudo certinho, e aí eu cadastrei dentro do Asas, pronto, fui embora tranquilo, feliz. Quando eu saí de lá, eu falei, putz, grilo, eu não tô acreditando. E aí Uhum. eu não parei. Eu não parei. Então, assim, dentro desses 30 dias foram 7 clientes, né? Foi 6 contratos fechados, eu falo que foi 7, porque deste sexto são 2 empresas, é a dela e do marido. Então, eu acabei fazendo um pacote para eles para poder cuidar dessas 2 empresas dele. E aí foram 18K em 30 dias. Caraca.